Bloco 1 é o fato em questão. E aí, a pergunta é a seguinte: o que o Lula fez para ganhar a eleição? Uma pergunta que às vezes a gente pode tomar uma invertida, né? Porque assim, por que o Lula ganhou? Porque teve mais votos. Agora, teve mais votos por Sim. alguma razão. E aí o Toledo vai Acabou o tentar programa, está explicar para a gente. explicado por que o Lula ganhou, né? Não podemos ir embora, tal, já resolveu mesmo. Pois é, teve mais votos, mas além de ter tido mais votos, tem as razões para isso aí. E aí a bola é com o Zé, que vai poder explicar para a gente. Toca aí, Zé. Bom, você vai me ajudar, né, Kennedy? Porque eu não vou chegar sozinho até a linha do gol. Mas vamos lá. Primeira resposta a gente já deu, né? Teve 2.100.000 votos a mais do que o Bolsonaro. Em geral, isso costuma ser suficiente para alguém ganhar a eleição. Agora, tem dois outros fatores que são determinantes e que explicam talvez melhor esse resultado e seja mais útil para o tempo do nosso público gastar ouvindo que a gente vai falar sobre isso. Primeiro é o fator Lula, que é uma coisa difícil de medir, né? O carisma pessoal, a história de vida, o recall, né? Ele é muito mais conhecido do que foi o Haddad, por exemplo, em 2018. E isso faz com que, provavelmente, isso talvez ajude a explicar por que, por exemplo, ele foi muito melhor do que o Haddad foi em 2018 em regiões onde o PT costuma ir pior. Então, por exemplo, o Lula, no segundo turno de 2018, teve 9 milhões de votos a mais do que o Haddad teve na região Sudeste, que é uma região onde o Bolsonaro ganhou, tanto em 2018 quanto em 2022. Isso fez com que o candidato do PT desse um salto de 35% para 46% dos votos válidos na região Sudeste em 4 anos. A mesma coisa aconteceu no Sul, por exemplo, ele foi de 32% para 38% dos válidos. No Centro-Oeste foi de 34% para 40%. Então todo mundo fala, ganhou por causa do Nordeste? Sem dúvida ganhou por causa do Nordeste, mas no Nordeste não houve diferença. O Haddad teve 69% dos votos válidos em 2018 e o Lula agora teve 70%. A No diferença é na casa Nordeste da decimal. vitória, foi importante o Lula perder por menos do que o Haddad perdeu no Sul, no Sudeste, no Centro-Oeste. Conquistar Exatamente. terreno, eu concordo com você. É essa a força do Lula, porque com o uso da máquina que o Bolsonaro fez nessa campanha, que é inédito na redemocratização, desde que a reeleição foi criada em 1997, só um político, ou seja, a maior liderança popular do Brasil, você viu ali 50,9 contra Uhum. 49,1 do Bolsonaro, ou seja, imagina se não é o Lula, se não é uma personalidade com a força do Lula, que é mais ampla do que o PT. Não teria outro candidato, na minha opinião, que conseguiria fazer esses saltos que eu mencionei na proporção de votos válidos no Sudeste, no Sul e no Centro-Oeste. Porque no Norte também ficou igual. O Haddad teve 48% em 2018, o Lula teve 49% em 2019, em 2022. Então, o que realmente, embora a quantidade de votos, a vantagem no Nordeste tenha sido determinante para a vitória, ela só constituiu uma vitória porque o Lula conseguiu diminuir a derrota nas outras 3 regiões, né? Norte foi praticamente um empate, mas as derrotas no Sul, Sudeste e Centro-Oeste, né? Agora, E a gente tem viu, um outro Toledo, como fator. foi a briga em Minas, né? A briga em Minas foi muito forte. Ou seja, além do outro fator, se fosse o nome da terceira via, se fosse o Ciro Gomes, o Moura, Simone Tebet, teria força para resistir ao Bolsonaro? Jamais saberemos, mas o fato de não terem chegado nem perto de ter essa chance já diz tudo, né? Quer Já dizer, ajuda a responder, né? exatamente. Agora, o terceiro fator, eu fui buscar ajuda dos universitários, literalmente, para responder. E aí eu falei com o César Zucco, que é um cientista político que já deu aula nos Estados Unidos, tem um livro importante sobre eleições presidenciais em países do terceiro mundo, e que me ajudou junto com um pesquisador do SEBRAP, mais jovem, de outra geração, que é o Fernando Meirelles. E o Fernando Meirelles fez um trabalho excepcional para aqui, para o nosso público, nos ajudou bastante. E aí eles ajudam a explicar o terceiro fator, que é o fator Bolsonaro. E o que eu vou advogar aqui é que foi a ruindade do Bolsonaro como presidente que fez ele. É o terceiro fator que corroborou para o Lula ser eleito e não o Bolsonaro. Então vamos Cidades lá. Tem mais alguns. pobres, né, Toledo?
Sim, tem alguns gráficos que vão nos ajudar a entender isso daí. O primeiro gráfico, se o pessoal puder colocar aí na tela, é um gráfico que a gente extraiu de uma reportagem que a Amanda Rossi fez hoje, publicou no UOL, que mostra justamente essas diferenças que eu mencionei aí nas regiões, né? E aí fica claro, o vermelho claro é o quanto Haddad teve e o vermelho escuro é o quanto o Lula teve em algumas regiões, né? Então, só para quantificar, em São Paulo, por exemplo, a quantidade de votos a mais do Lula foi 30% a mais. Então, isso daí é que ajudou a que o resultado fosse do jeito que foi. Mas até aí a gente não avançou muito. Vamos para o gráfico seguinte, que é justamente a partir daí que o Fernando Meirelles me ajudou, e ele ajuda a explicar muita coisa. Não é esse gráfico aí, não, é o outro, que é um gráfico só inteiro, que são todos os municípios brasileiros, a votação do Bolsonaro comparativamente 2018 a 2022. Tem como a gente voltar naquele outro que eu mencionei? Ou Pois é. ignoramos e vamos nesse daí mesmo? Bom, só fala, vamos Bom, nesse, explica aí. é o seguinte, o Bolsonaro conseguiu a façanha de ter ido pior em 2022 do que ele foi no segundo turno de 2018, proporcionalmente, em 60% dos municípios brasileiros. Ele teve uma votação proporcionalmente menor, 4 anos, ficando 4 anos à frente da presidência, tendo todos o arsenal que o presidente tem na mão, ele conseguiu ir pior em 60% dos municípios brasileiros, né? E foi pior, especialmente nos municípios grandes, nas capitais. Ele foi pior. Aí você pode voltar com aquele gráfico lá que estava na tela, que daí vai me ajudar a ilustrar esse meu segundo ponto, por favor. Então, do lado esquerdo, vocês estão vendo o gráfico das capitais. E do lado direito, o gráfico de todos os outros municípios. Esse gráfico é o Bolsonaro versus o Bolsonaro. Cada círculo desse daí representa um município brasileiro. E o tamanho do círculo é proporcional ao eleitorado do município. Quanto maior o círculo, maior o município. A linha tracejada ali no meio é se o Bolsonaro tivesse ido exatamente igual, proporcionalmente, em 2018 e 2022, esse círculo ficaria justamente sobreposto a essa linha tracejada. Como todas as capitais, né, os círculos das capitais estão para baixo da linha tracejada, significa que ele foi pior em 2022 do que foi em 2018. Teve proporcionalmente menos votos. Para vocês terem uma ideia, só em São Paulo, na capital, ele teve 500.000 de votos a menos do que em 2018. No Rio de Janeiro, ele teve 250 mil votos a menos do que teve em 2018. E assim vai. Teve apenas uma capital em que o Bolsonaro foi melhor esse ano do que 4 anos atrás, que foi Boa Vista, em Roraima, que não conta, né? Porque lá, por causa da vizinhança com a Venezuela, do problema da reserva indígena, o PT é historicamente muito mal votado. Voltando aqui à nossa explicação. Então, o Bolsonaro foi pior na grande maioria dos municípios, foi principalmente pior nos grandes municípios, e foi pior no Sudeste, extremamente pior no Sudeste. Então, de que maneira? Pra vocês terem uma ideia? Isso é reflexo da economia? O que é isso? Esse é o meu ponto. E eu vou tentar demonstrar, né? No Sudeste, o Bolsonaro conseguiu a façanha de ter melhorado a votação dele em apenas 6% dos municípios. Em 94% dos municípios do Sudeste, o Bolsonaro teve proporcionalmente menos votos nesta eleição do que 4 anos atrás, né? Por que isso? A minha hipótese é que é por causa da economia, do péssimo desempenho do governo na economia. E eu fiquei mais convencido disso
olhando os dados do Nordeste. No Nordeste foi diferente, porque no Nordeste, apesar de você olhar a taxa consolidada da região e dizer, não, ficou 0-0, o Bolsonaro teve praticamente a mesma proporção de votos nas duas eleições, teve movimentos internos que são muito interessantes. Isso que o Meirelles e o Zucco chamaram minha atenção e que eu queria contar para vocês. Nos pequenos municípios do Nordeste, o Bolsonaro melhorou. Na verdade, ele conseguiu melhorar significativamente nesses. Ele perdeu, né? Perdeu de lavada, mas ele foi muito menos pior nesta eleição do que na eleição passada. Ele teve um saldo positivo de 900 mil votos em 1.414 municípios do Nordeste. Que é isso, Zé? 1.414. É o efeito Auxílio Brasil. É o Auxílio Brasil. Você falava na análise de pesquisas, do crédito consignado, aquela coisa do estelionato eleitoral chegar para movimentar a economia local, que você falava. Exatamente. Exatamente isso, Kennedy, exatamente isso. Está comprovado agora pelos dados. Ele melhorou nesses municípios, que são municípios pequenos, cuja a renda depende muito das transferências federais, entre elas o Auxílio Brasil. E claro que um aumento do Auxílio Brasil impactou positivamente a avaliação do Bolsonaro nessas cidades. Não foi o suficiente para ele deixar de perder por uma larguíssima margem para o Lula, mas diminuiu a diferença, né, nessas pequenas cidades. Qual que foi o problema? Nas grandes cidades, em todas as capitais do Nordeste, por exemplo, o Bolsonaro piorou o desempenho dele. Ele teve proporcionalmente menos voto agora do que antes. Por quê? Porque a economia, de modo geral, foi pior. Então, a moral da história é que não adianta você fazer um programa assistencialista sem melhorar a economia como um todo. Não adianta você aumentar o valor do Auxílio Brasil se você deixa congelado o valor do salário mínimo. Por quê? Porque nessas cidades... Você falou isso, o Bolsonaro, desesperado no debate da Globo, prometeu um salário de R$ 1.400 a partir do ano que vem, porque ele entendeu que... E você falava, se ele tivesse aumentado o valor do salário mínimo, talvez ele tivesse vencido a eleição, né? Sim, porque teria levantado a economia como um todo e não apenas nas cidades onde o impacto do Auxílio Brasil é mais relevante. E isso aconteceu tanto no Norte quanto no Nordeste. Então, a moral da história, para mim, Kennedy, são duas. Primeiro, que, de fato, você tem como um governante cometer estelionato eleitoral se ele acha que política social é uma maneira apenas de manipular a eleição. Tem um impacto. Só que é um impacto muito menor do que se for uma política social de verdade. Se for uma política social... Porque as pessoas sabem que tão importante quanto receber os R$ 600 é saber que elas vão receber os R$ 600 hoje, no mês que vem, no outro mês, porque assim elas conseguem planejar a vida delas. Ficar recebendo 200 no mês, 400 no outro mês, 0 no mês, 600 no outro, é um inferno, porque você não consegue... Imagina se a gente, né, nosso salário variasse todo mês, fosse de 0 a 800, né? Fica realmente muito, muito, muito difícil de viver assim. Então, a moral da história para mim é essa, que não adianta você tentar manipular o eleitorado fazendo uma política eleitoreira de última hora se você não governou durante 4 anos. Você não vai conseguir enganar todo mundo. E não só os que recebem, mas também os que não recebem, né? Zé, porque o Bolsonaro é um presidente que tem um ministro da Fazenda que tem a sensibilidade de reclamar que empregada doméstica ia para a Disneylândia. Esses caras não acreditam em política pública para pobre. O que ele fez durante a eleição só evidencia isso que você falou. Exatamente. Então, eu acho que, para mim, essa é a principal explicação. Só um dado interessante, porque eu fico fascinado como os universitários conseguem extrair conclusões importantes a partir dos dados. O Meirelles fez, que não é o candidato a ministro da Fazenda, fez uma projeção aqui muito interessante. Ele fez uma estimativa, né? Que para cada 1%
a mais no gasto per capita com Auxílio Brasil ao longo do mês de setembro, dava para prever um impacto de 1,5 ponto percentual a mais na votação do Bolsonaro no segundo turno, em comparação ao que ele teve em 2018. Ou seja, para cada ponto percentual a mais de Auxílio Brasil, 1,5 ponto a mais na votação do Bolsonaro no segundo turno. E um fato ainda mais bacana, na região norte, isso chegou a 3 pontos percentuais, porque proporcionalmente o dinheiro que ele gastou na região norte foi maior do que no Nordeste, per capita. E uma outra coisa ainda mais bacana, no Sudeste não teve impacto no primeiro turno o Auxílio Brasil, mas teve no segundo. Também um impacto de 3 pontos para cada ponto a mais. Por quê? Por causa do crédito consignado, que aí sim fez diferença para os eleitores do Sudeste. Vamos lembrar, o crédito consignado só começou a cair na véspera do primeiro turno, mas principalmente a partir do segundo turno. Então, eles tentaram, teve impacto o estelionato eleitoral, só que não o suficiente para reverter todas as bobagens que eles fizeram com o resto do governo. Eu acho bacana isso daí, porque acho que guarda muito coerência, Zé, com o trabalho que a gente fez ao longo do análise de pesquisas ali, para entender os movimentos da eleição. Ou seja, no primeiro turno demorou um pouquinho mesmo para o Auxílio Brasil fazer efeito, e você falava, vai ter um efeito de acúmulo, e aí? Vem o primeiro, depois vem o segundo, depois eles aceleram isso. E você alertou, acho que no primeiro programa nosso, logo depois, um pouquinho antes do primeiro turno, você falava da questão do crédito consignado, estava passando meio batido. Olha só, Zé, nós estamos aqui com o pessoal que está mandando para a gente a opinião deles, por que eles acham que o Lula venceu a eleição. Daqui a pouco a gente vai dar, estamos escolhendo aí, e nós vamos falar para vocês. Ô Zé, eu queria só tentar. Você ia falar alguma coisa? Não, chegou a pior hora do programa, né? Ô Zé, olha só. Carlos Alexandre Correia, por que ele acha que o Lula venceu a eleição? O Lula venceu a eleição, sobretudo, pela incompetência do governo do Bozo e porque a maioria da população guarda uma memória positiva do Lula. Eu acho que na questão da incompetência ele dialoga com o nosso diagnóstico, ou seja, ele não enxergou que precisava fazer política econômica para a população como um todo e, sobretudo, para os mais pobres. E eu creio que a força do Lula, ou seja, uma memória positiva de uma liderança com o Lula, então acho que estamos aqui na nossa estreia com a audiência. Eu tô tomando como é que chama o nosso ouvinte aí? Carlos Alexandre Correia. Eu estou tomando as palavras do Carlos Alexandre Correia como minhas. Acho que ele chegou numa síntese melhor e mais curta do que esses 15 minutos que eu fiquei falando sem parar aqui. Mas é isso. A gente precisa ter a gente tem um número máximo de caracteres, não é isso? A gente só pode produção 75. A gente só 75 caracteres. 75, Vamos tentar, então. Vocês vão dizendo para a gente se a gente está estourando ou não. Vamos lá. Vou tentar aqui, Kennedy. Vamos lá. Vai lá. Eu não vou repetir a pergunta, porque senão não cabe no enunciado, né? A pergunta é: o que fez Lula ganhar a eleição? Eu acho que a resposta seria: carisma de Lula e ruindade de Bolsonaro explicam vitória do petista. Ou do PT. Você combinou com o Carlos Alexandre Correia, cara. Você fez um chat separado aí, o Zap já combinou, Toledo. Carlos Alexandre Correia, meu alter ego, né? Tá bom. É aquele que preenche pesquisa na internet, aquela galera lá, não? Pode ser, pode ser. Olha só, Zé, vamos seguir para o nosso Coube, deu os caracteres aí? Coube, produção? Ou vamos tomar bronca? Estamos aqui. Não, coube sim. Coube. Opa. A Luísa está falando, Maravilha. Luísa é a produtora. Coube. Repete. Vou repetir o Carlos.